Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, que não é só mais um, né, do canal de Letra, é o primeiro vídeo opinativo, né, que a gente faz nesse ano de 2023, né, já entrando nesse clima e em grande estilo, né, já falando de seleção brasileira, de ciclo, que vai começar um novo ciclo, a gente não sabe nem o treinador ainda, mas a verdade é que a gente está aqui para dar a lista, né, a nossa convocação, caso fosse convocados por nós aí, né, para a primeira convocação, né, ali para março, primeiro jogo ali do novo ciclo da seleção brasileira, né, Lucas? Nós não gostamos, né, dessa dinâmica. É isso mesmo, é aquele tipo de vídeo que já ficou carimbado aqui como uma das marcas do canal, né? A gente gosta bastante de fazer seleções assim. Vai lembrar que são as nossas escolhas, a gente não sabe ainda quem, como você já disse, quem será o próximo treinador da seleção brasileira. Então, isso aqui é basicamente o que a gente acha que seria legal pelo momento desses jogadores e talvez poderiam estar aparecendo aí independente de estrutura de jogo e de como o novo treinador vai escolher os próximos nomes para a seleção brasileira, né? É, só entrando nessa, ainda estamos entrando, saindo do clima de pós-Copa para começar a pensar na próxima, né? Então vai ser legal aqui que a galera já botou o dedo na cara de alguns aí, falou que não volta de jeito nenhum. E a gente vai entrar nessas fogueirinhas aí também. Bora então, a gente vai começar a nossa lista aí com os goleiros. E aqui já vai ter um pouquinho de conversa, acho que desnecessária, mas vai ter. O de sempre, Alisson, Ederson. E o terceiro goleiro, a gente escolhe o João Paulo dos Santos, né? Ele e o Bento tiveram nessa disputa aí. Eu acho que o João Paulo, por estar, se não me engano, uns 3 anos já nesse nível aí, creio que é o goleiro mais pronto, creio que para essa oportunidade de cara, assim, começar o ciclo. E do lado do Alisson e do Ederson aí, que para alguns estão em xeque. É bobagem essas críticas, mas naturalmente aparecem, principalmente após uma eliminação. Como você falou, o João Paulo já está aí algumas temporadas atuando bem pelo Santos, ele é muito importante, assim, o Santos poderia ter muita dificuldade nos últimos campeonatos brasileiros, até mais do que já teve, se não fossem pelas assim, belíssimas partidas que o João Paulo tem feito nas temporadas passadas. Então a gente carimba ele aqui como esse substituto, terceiro goleiro, podendo ali ganhar suas chances e quem sabe, né, sanar isso que para alguns é uma dificuldade na seleção brasileira. A gente vai tentar dar uma aceleradinha aqui, então já vamos começar com os defensores. A gente vai ser bem tradicional aqui. Marquinhos, Éder Militão, Bremer, Gabriel Magalhães, Danilo, Arana, Lodi e Emerson Royal. São nomes que sim, já são conhecidos, não há nenhuma grande novidade aí. Os dois laterais esquerdos são diferentes dos que estiveram na Copa do Mundo, mas eu acredito que não tem muito como fugir disso. As laterais são os momentos de mais dificuldade na seleção brasileira e o nosso sistema defensivo tem essas boas peças. Então, se não há por que fazer grandes renovações, grandes loucuras, eu acho que tem que manter uma base, até porque o nosso sistema defensivo tem sido um ponto forte nos últimos anos. Eu acho que entre a zaga e as duas laterais, acho que uma posição só que ela precisou de uma pequena revolução, que foi a lateral direita, trazendo o Emerson Royal, porque esse tem pouquíssima amostragem na seleção brasileira, quase zero, na verdade. Mas é um cara de projeção, né? A gente pensa na lateral direita, é o jovem que sempre vem na mente, não tem como. E não porque ele é diferenciado, que ele é. Realmente, eu acho que não é um cara que resolve problema ali, tipo, muito mesmo, assim, mas é um cara que, com o Dani saindo, acaba sobrando, entre aspas, com todo respeito, sobrando para ele, porque, bom, acho que não vale pensar em Rodinei agora, em Fagner, esses caras já estão com a idade avançada e acho que nessas transições de ciclo para ciclo é válido, às vezes, você até passar a caneta vermelha ali em certos nomes, só entre aspas, por causa da idade, porque a idade ela
junto com a questão física, enfim, não tem como fugir, né? E, enfim, zaga também. Zaga era fácil, né? Zaga era fácil. O Marquinhos e o Militão é a dupla e vão jogar, é a dupla da próxima Copa, a não ser que aconteça algo muito fora da realidade aí, né? E Bremer junto com ele também, Magalhães no Arsenal, num momento muito bom, com o clube, né, brigando pelo título aí, né, do campeonato inglês. Então, Lodge voltando. A gente vai perdoar você, viu, Lodge? O pessoal até hoje pega no pé do Lodge por causa daquele lance contra a Argentina, mas é muito válido e creio eu que dá para pensar, dá para ser titular, inclusive, nesse ciclo novo aí. É isso mesmo, não tem muito para onde correr, né, no sistema defensivo, como a gente disse anteriormente. Os dois laterais esquerdos são meninos relativamente novos e com uma característica ofensiva muito maior. Aí a gente tem que ver a questão do equilíbrio, justamente pela lateral direita ali, quem que a gente vai colocar. Mas seguimos aí, talvez a lateral direita seja a principal dificuldade da seleção brasileira. Assim, para o próximo ciclo, a gente tem que tentar inventar alguma coisa, tentar pensar, ver se não surge algum menino aí bem, porque é onde, assim, eu particularmente fico mais preocupado e acredito que o próximo treinador da seleção brasileira vai sentir É isso, mais. bora lá, bora pro meio de campo. Agora tem algumas novidades aí. Na verdade, bora falar tudo de uma vez. Depois a gente dá os nossos justificativos, que aqui a gente vai ter que justificar algumas coisas. Bom, Casemiro, de sempre. André, do Fluminense. Joelinton, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gustavo Scarpa e Andréas Pereira. Aqui a gente coloca um pouquinho diferente, bem pouquinho diferente da lista do Tite. Ao invés de 6, a gente coloca 7 meio-campistas. Com isso, a gente vai tirar uma das vagas do ataque, que, pô, tá cheio, né? Pra falar a verdade, é até desnecessário 9 atacantes, cara. Porque é muito ponta para lá e para cá, 3 pontas para cada lado, mais 3 centroavantes. Então a gente acaba, nesse meio de campo aqui, trazendo uma vaga a mais. E, bom, o que você pensa, Lucas, aí sobre esse meio? Como você disse, é onde a gente mais mexeu com relação à convocação da Copa do Mundo e eu acredito que é onde deveria mais ser mexido mesmo, até por esses grandes momentos desses jogadores que a gente selecionou aqui. Você, como um assíduo acompanhante do futebol internacional, do futebol europeu, sabe muito bem que jogadores como o Joelinton, o Andréas Pereira, que também estava bem no futebol brasileiro, na passagem pelo Flamengo, são peças que poderiam realmente surgir agora com essa oportunidade e que a tendência é que o próximo treinador olhe para esses nomes com muito carinho. Eu acho importante a gente não crucificar jogadores que foram tirados dessa nossa, foram selecionados para estar fora dessa nossa lista por talvez alguma dificuldade na Copa do Mundo, ou por a gente achar que não é mais o momento deles e que talvez mais para frente podem surgir. E isso não só no meio campo, mas na lista toda. É importante a gente ter a cabeça fria para entender que às vezes, nesse momento não podem estar, mas em outros momentos podem surgir, podem talvez ajudar durante o ciclo. Eu gosto bastante até dessa lista de meio-campistas que a gente selecionou aqui, porque apresenta uma diversidade muito grande de características. E isso pode fazer a diferença, principalmente num ciclo onde a gente já tem alguns jogadores muito novos, a gente conseguir mesclar características muito interessantes como a gente retirou o Fabinho, que é um jogador que vem também no bom momento pelo clube, que sempre foi muito regular nos últimos anos, mas a gente colocou outros jogadores que vêm surgindo aí muito bem, como o André. Me agrada bastante essa lista, não só por ter sido selecionado em parte por mim também, mas por essa divergência de características que amplia muito a possibilidade de formatações de jogo. Só um pitacozinho aqui para fechar essa posição. Na Copa do Mundo, ele teve 6 meio-campistas, né, contando os volantes e os meias. E um deles foi um segundo volante ali. Então, que é o Lucas Paquetá. Por isso, a gente viu como
bastante oportuno ter outros dois meias mais ofensivos, que seria o Gustavo Scarpa, que foi o craque do Brasileirão, né, e está chegando agora no Nottingham Forest, e o Andrés, que também na Premier League já vem se destacando. Na verdade, ele tem números excelentes, né, ele é o segundo, ele é o vice-líder em passes decisivos ali, que passa para finalização, só atrás do De Bruyne em toda a liga. Participações de gols também, são 7, na verdade deveriam ser mais, né? Se o cara dá 40 e poucos passos decisivos e só 7 entra, porque os caras estão trolando ele ali. Mas é um nome que vai estranhar muita gente, principalmente por aquele fatídico dia, né? Para os flamenguistas. Mas pô, o rendimento dele no Fulham, se colocando entre os melhores ali, dos melhores times ali, colocando no meio deles como o De Bruyne, Odegaard, enfim. Ele tá ali nesse meio, nessa temporada, fazendo uma grande temporada mesmo. E é o cara que entra aí, então, para completar esse nosso meio. Bora então, Lucas. Bora atacar os atacantes. Esse mesmo. No ataque, a gente não vai ter nenhuma novidade e acredito que também não teremos quase nenhuma contestação, porque são nomes, assim, diria que incontestáveis, independente da avaliação particular de cada um. Vamos começar com Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Richarlison e Pedro. Acaba não tendo muito para onde correr, não tendo muito nem o que falar dessa escolha, porque são as escolhas seguras. Não é uma eliminação de Copa do Mundo que deve fazer uma caça às bruxas, principalmente em jogadores que entregaram. E esses jogadores aqui, todos, talvez o que teve a menor entrega durante a Copa do Mundo, mas que antes da Copa vinha num bom ciclo, vinha em bons momentos pela seleção brasileira, foi o Antony. O Antony, de todos eles aqui, foi talvez o que teve as piores atuações quando teve a oportunidade. O Rafinha foi um cara que também foi criticado durante a Copa, mas eu vi com bons olhos, de certa forma, a participação do Rafinha, porque ele foi um cara que participou muito dos jogos. Ele pode ter errado muito, sim, que é natural, faz parte, já é um jogador de 25 anos, 25, 26 anos, mas mesmo assim ainda é uma primeira aparição em Copa do Mundo, é natural o cara sentir, e mesmo assim ele participou bastante das partidas, errando com dificuldades, mas não se escondeu dos jogos e foi importante para a seleção brasileira. Mas de restante, eu acredito que não há muita contestação aqui nessa lista. Todos são jogadores, eu diria que até na sua maioria, muito queridos pela forma de jogar, pelo que entregam. Pouco há de se falar aqui dessa lista de atacantes. A gente saca aí o Gabriel Jesus, né? Mas não é entrando na modinha, não, porque a gente gosta do Gabriel Jesus, a gente costuma defender ele, porque de fato é um jogador, uma qualidade imensa, e o que tá jogando no Arsenal prova, mas a verdade é que tem coisas que saturam tanto que acabam terminando. Eu nem coloco como um fim, cara, porque o Gabriel Jesus, pela bola que ele joga, pelo time onde ele joga, pela liga onde ele joga, se ele jogar o que ele sabe, ele vai forçar a convocação. Vai ter uma hora que ele vai retornar. Só que para agora, não só pela lesão que ele sentiu lá na Copa, né, e acho que ele não vai estar disponível até para essa convocação próxima, mas se tivesse também, acho que não estaria nessa nossa lista. Mas tirando isso, cara, assim, a necessidade de sangue novo, a gente trouxe com o João Paulo, a gente trouxe com o Emerson, a gente trouxe com o Andrés, com o Scarpa, com o André, né, com o Joelton. No ataque, eu acho que é o que menos precisa de sangue novo, porque já tem. Na verdade é essa, já tem. Os caras têm 21, 22, 23 aí, Vini, Rodrigo, Antony, Rafinha, todos eles aí numa idade ainda de evolução, ainda de projeção, Antony também. Então, não tinha muita necessidade e também não tinha espaço para a gente querer sacar alguém desses nomes que a gente deu aqui. E só tranquilizando o pessoal, né? Que o pessoal vai começar a perguntar: mas e a molecada? E o Marcos Leonardo? E o Vitor Roque? E o Hendrick? Gente, meio do ciclo ali, talvez eles consigam chegar num nível de ser jogador de seleção e até ir para essa Copa de 2026. Eu não descarto, não. Eu vejo chance deles irem. Mas para agora, eles não têm o nível
mais alto dos que estão aí nessa lista aí que a gente fez. E não os vejo ainda preparados não para vestir a camisa da seleção. Mas isso também, durante o ano, a gente vai ver se algum deles despontar demais aí. Vai ter como, né? Vai ter que começar a dar chance para eles, mas para essa convocação, para o começo do ciclo, a gente acabou deixando eles de fora. Quanto a isso que você falou, vai bem nessa linha que você disse. Não é nem o nível particular deles como jogadores atualmente, mas talvez o nível da concorrência. E hoje a concorrência no ataque da seleção brasileira é muito grande. A gente viu o Richarlison fazendo uma Copa do Mundo, onde teve seus momentos. Não dá para falar que o Richarlison fez uma má Copa do Mundo, foi bem. A gente vê o Pedro também, que fez uma temporada anterior muito boa pelo Flamengo, chegou na seleção brasileira, nos amistosos foi bem, na Copa do Mundo não teve muito como se provar, não teve grandes oportunidades para estar jogando, então talvez seja um cara que o próximo treinador vai querer estar testando para ter como essa referência que a seleção já não tem há algum tempo. Então, como você citou, o Marcos Leonardo, Vitor Roque, o Endrick, eu acho que é uma discussão, sim, me perdoe a palavra, mas idiota. Quem apontar que o Endrick merece hoje ser convocado pela seleção brasileira, tendo menos de 5 jogos pelo time profissional do Palmeiras, é um tanto quanto lunático. Mas esses outros jogadores são jogadores que fizeram temporadas muito boas, principalmente o Marcos Leonardo, se não me engano, fez 21, 22 gols na temporada pelo Santos, foi muito importante, assim como o João Paulo, uma das peças mais importantes para o Santos não brigar até por zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. São peças, como você disse, para ter esse segundo ano teve o primeiro ano de ascensão, o segundo ano de firmação, né? De se firmar realmente como referências e jogadores que podem brigar por essas vagas. Vai muito na linha do que você disse, eu concordo com você. E essa linha de ataque nossa, a gente vê muitas e muitas assim, boas peças para estar aí. A gente vê mais um ciclo com bons olhos. Esperamos não sair novamente decepcionados desse ciclo, é algo que a gente já vem dizendo há algum tempo. Mas o futebol é dessa forma, no final das contas, não tem como ser diferente. Entra-se numa Copa do Mundo 32 seleções e 31 vão sair decepcionadas. Não tem o que fazer. Mas essa foi a nossa lista aqui. Você quer repassar, Christian? Não, só terminar o vídeo mesmo e dizer que a gente repassa ela no decorrer do vídeo aí. A gente vai encerrar o vídeo e a gente repassa um videozinho aí com os nomes aí, com os nossos escolhidos para convocar a seleção. Marca eles no Instagram, vai que eles... Opa, bora ser treinador da seleção aí, me convoca. Então, nessa aí. Valeu, gente.